Evangelho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrariar culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus está caminhando com seus discípulos e passam através de uma plantação, provavelmente uma plantação de trigo, no dia de sábado. E ali, naquele momento, sentindo fome, começam a apanhar espigas para comer. Bom, era necessário retirá-las, porque uma vez que estamos no meio de uma plantação, o trabalho de colheita para poder comer, ele é necessário. A parte, esse particular, né, o que explica por que eles se deram ao trabalho, porque não poderiam comer sem terem realizado um ato de trabalho, que nesse caso é a colheita das espigas de trigo da plantação. Acontece ali o protesto da parte dos fariseus, que levam à condenação, com suas palavras, a atitude realizada pelos discípulos. Aqui, Mateus não quer nos colocar diante do que seria supostamente uma nova interpretação a respeito da lei do Antigo Testamento, recolhida no Pentateuco, mas Mateus quer nos mostrar que Jesus é o sumo legislador. E não apenas o sumo legislador, mas aquele que tem a autoridade para interpretar dignamente o cumprimento da lei. A frase central do Evangelho de hoje se encontra exatamente no versículo, deixa eu pegar aqui um instantinho porque me escapa aos olhos, no 6º versículo. Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está aquele que tem a autoridade para ensinar a legítima interpretação da lei, dos profetas, aquele que tem a legítima autoridade para poder comunicar o desejo do coração do próprio Deus. E a autoridade de Jesus, ela é declarada por Mateus para levar-nos a compreender o que o Senhor nos pede. E a frase do Senhor, quando ele recupera, depois dessa afirmação, o contexto desse episódio, diz: se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. O coração misericordioso, o coração do homem misericordioso, é um coração capaz de colocar-se nos panos do sofrimento do irmão e da sua irmã. Em que sentido?
Para que nós possamos ter misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, é condição fundamental que o nosso coração seja humilde e saiba reconhecer a própria condição em que se encontra e saiba também reconhecer a grandeza de Deus diante de nós. A misericórdia acontece no coração do homem quando ele consegue compreender o quanto Deus é bom e misericordioso por ele. Pois reconhecendo a sua condição e reconhecendo a bondade do Senhor, se alegra por isso. Então não consegue fazer a menos, o homem que reconhece a misericórdia de Deus por ele, não consegue fazer a menos que olhar para a fragilidade e a miséria do seu irmão e dizer: eu conheço isso. Eu sei o que é essa experiência e tenho algo a te dizer, porque quem encontrou misericórdia encontrou a felicidade. Por isso, eu tenho alguma coisa a lhe dizer quando vejo a sua miséria, o seu sofrimento. Deus é misericordioso e bom. Vai até Ele, porque Ele tem compaixão daqueles que erram, daqueles que pecam. Então, o coração do homem é capaz de declarar isso ao seu irmão quando foi capaz de reconhecer sua própria condição através de um ato de humildade e foi capaz de compreender porque de Deus recebeu a grandeza da sua misericórdia. E agora tem em si uma grande felicidade a ser declarada, mas a declaração dessa felicidade, a declaração desse bem, dessa alegria, ela leva o homem a poder olhar para o seu irmão que se encontra no sofrimento e a dizer: para ti, tenho uma esperança. Eu compreendo as suas dores, porque também fui em um momento chagado de dores. O Senhor é misericordioso e Ele estende a sua mão para nos perdoar e nos curar. Agora, se essa experiência fosse vivida por eles, eles compreenderiam com amor e misericórdia aquilo que se passava na vida dos discípulos naquele momento. Até porque em vários outros momentos da Sagrada Escritura, o Senhor recorda a misericórdia com os necessitados, a misericórdia com os mais pobres, a misericórdia com aqueles que se consagram a Deus. Davi era um ungido do Senhor e aqueles que o acompanhavam serviam o servo do Senhor. Estão percebendo? Ali está aquele que é maior do que Davi. Ali está aquele que é maior do que o templo. E ali estão aqueles homens, é verdade, em idade de trabalho, é verdade, que poderiam trabalhar para se sustentar, é verdade, mas que fizeram a opção de tudo deixar para servir a Deus. O que seria equivalente à escolha dos sacerdotes que fazem a opção de servir o Senhor e, por isso, servindo no templo, são dispensados da violação do sábado. E eis que aqueles dali não se dispuseram apenas a servir ao templo do Senhor, mas ao próprio Senhor. Agora vocês compreenderam a frase de Jesus, diz aqui alguém que é maior do que o templo, né? Eles tudo deixaram para servir ao Deus Altíssimo, ao próprio Senhor encarnado, a Jesus, que está ali no meio deles. Se os sacerdotes que deixaram e se consagraram ao serviço do templo são isentos, deixaram o trabalho, ou deixaram o sustento da própria vida para o serviço do templo e agora recebem, por isso, o necessário para si e para suas famílias, quanto mais aqueles que tudo deixaram pelo chamado direto do Senhor para servir àquele que é maior do que o templo, o próprio Senhor. Então,
A frase de Mateus, também como ele escreve para os filhos de Israel, o seu texto, chama a atenção para esse evento, pois a compreensão a respeito da dignidade e do direito do sacerdote era conhecida em Israel. E ali o Senhor está mostrando, ou melhor, Mateus está mostrando aos seus interlocutores que aqueles que ali estão, os discípulos nesse caso, tudo deixaram para servir a Jesus. E estão com Ele. Estão com Ele. Peçamos ao Senhor a graça de também termos um coração humilde, um coração capaz de conhecer e desejoso por anunciar a misericórdia de Deus por nós. Peçamos ao Senhor que renove no nosso íntimo o dom da humildade, para que também possamos tudo esperar no Senhor e tenhamos nessa vida a alegria de dizer: é Jesus o nosso tesouro, é Jesus o tesouro da minha vida, é nele que espero e é a Ele que tudo eu entrego e consagro. Peçamos que nessa sexta-feira, dedicada à meditação da paixão do Senhor, o nosso coração se aproxime sempre mais do grande testemunho de amor do nosso Deus por nós e possamos então dizer: cumpra-se sempre em nós, Senhor, segundo a vossa soberana vontade, o seu querer, a fim de que nós possamos testemunhar no mundo que a sua presença é misericórdia e vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.